Marina limpou o suor da testa com o dorso da mão, sentindo o peso de um dia que parecia não ter fim sob as luzes amareladas do restaurante Jardim Secreto. Faltavam apenas 2 horas para o encerramento de seu turno, mas o cansaço acumulado transformava cada minuto em uma eternidade. O salão estava saturado de vozes e tilintares de talheres, enquanto Rogério, o gerente, a vigiava como um falcão, pronto para bicar ao menor sinal de hesitação. Para Marina, aquele lugar era um mapa de cicatrizes. Conhecia cada mancha indelével no piso e a frieza de cada cliente que recebia o prato sem sequer erguer os olhos. Ela vivia pelo sorriso da filha, Helena, e pela pequena casa que, apesar das goteiras persistentes, era o único refúgio de dignidade que conseguirá construir com um salário que mal vencia a inflação. O caos daquela tarde atingiu o ápice quando um grupo numeroso entrou sem reserva, fazendo a paciência de Rogério evaporar em reclamações ríspidas. Foi em meio a esse turbilhão de estresse que a porta se abriu para revelar uma figura improvável, um menino de aproximadamente 5 anos, com roupas desalinhadas e o olhar perdido em um mar de pernas adultas. Marina, cujo instinto materno era sua bússola constante, percebeu imediatamente o tremor nas mãos pequenas da criança. Abandonando suas tarefas, ela se ajoelhou para ficar na altura dele, ignorando o olhar reprovador do gerente que queimava em suas costas. "Oi, meu amor, está tudo bem?", perguntou ela, usando o mesmo tom de veludo que reservava para acalmar os pesadelos de Helena. O menino, cujas lágrimas começavam a traçar caminhos na poeira de seu rosto, soluçou baixinho antes de conseguir articular o motivo de seu pavor. "Eu me perdi do meu pai", confessou ele, revelando que o desencontro ocorrerá na multidão da estação de trem próxima. Marina sentiu um aperto no peito, uma empatia visceral que a impedia de ser apenas mais uma funcionária indiferente. "Onde você viu ele pela última vez?", questionou, tentando organizar os fatos enquanto o pequeno explicava como soltar a mão do pai em meio ao fluxo de gente. "Como você se chama?", ela quis saber, recebendo um sussurro como resposta: "Pedro". Com um gesto protetor, ela o conduziu a uma mesa discreta, decidida a oferecer o mínimo de conforto antes de buscar a ajuda oficial. A urgência de Marina em alimentar a criança, contudo, colidiu frontalmente com a rigidez de Rogério na cozinha. Ao vê-la montar um prato generoso com arroz, feijão e frango, o gerente interveio com sarcasmo. "Marina, o que você está fazendo?", sibilou ele, questionando quem arcaria com os custos daquela refeição. Sem recuar, ela enfrentou a autoridade dele com uma coragem nascida da necessidade alheia. "Tem uma criança perdida lá fora. Estou dando comida para ela. Eu pago, desconta do meu salário", afirmou categoricamente. Rogério soltou uma risada seca, desdenhando da situação financeira dela. "Você mal tem dinheiro para comer e quer bancar comida para desconhecido. Isso aqui não é instituição de caridade", atacou ele. Marina, firme, rebateu antes de sair: "Não é caridade, é humanidade". De volta ao salão, Marina depositou o prato diante de Pedro, cujo brilho nos olhos ao ver a comida foi o único pagamento que ela realmente desejava. "Com devagar, tá bom. Vou ligar para a polícia para ajudar a encontrar seu pai", orientou, sendo recompensada com um "obrigado, moça", carregado de gratidão. Enquanto o menino comia, ela descobria pequenos fragmentos de sua vida, seu amor por desenhos, seu cachorro Totó e sua preferência por sorvete de chocolate. Eram detalhes que humanizavam a tragédia do desaparecimento e fortaleciam o compromisso de Marina em não deixá-lo só, mesmo sabendo que Helena a esperava na escola e que cada minuto de atraso custava caro emocionalmente para ambas. Durante a conversa, Marina teve a nítida sensação de ser observada e, ao olhar para a vitrine, vislumbrou um homem de terno elegante parado do lado de fora. Ele possuía uma postura imponente, mas seus olhos, que escaneavam o interior do restaurante com uma urgência febril, revelavam uma vulnerabilidade oculta. Antes que ela pudesse processar a presença dele, o homem recuou e desapareceu na calçada, deixando-a intrigada. "Seu pai deve estar desesperado te procurando", comentou Marina para o menino, tentando manter o otimismo enquanto limpava a mesa vizinha, embora o comportamento do estranho na porta tivesse deixado um rastro de estranheza no ar. A pressão aumentou quando Rogério retornou à carga, exigindo uma solução imediata para a ocupação da mesa. "Marina, você vai ter que resolver isso rápido. Não posso ter criança perdida ocupando mesa".
Os clientes estão reclamando, despejou ele, demonstrando uma falta de empatia que beirava a crueldade. Marina sentiu a indignação subir, mas a necessidade do emprego agiu como um freio. Reclamando de quê? De uma criança comendo, questionou ela, contendo a voz. O gerente insistiu que o ambiente estava se tornando inadequado, chamando o local de restaurante de família e não de abrigo. Só mais um pouco, Rogério. Vou resolver, prometeu ela, enquanto via o chefe se afastar resmungando sobre funcionários problemáticos. Pedro terminou sua refeição visivelmente mais calmo, a barriga cheia operando o pequeno milagre de devolver a cor às suas bochechas. Está melhor? Perguntou Marina, recebendo um sorriso sincero como resposta, muito melhor. A comida estava gostosa. Ela se preparava para buscar o telefone e iniciar os procedimentos com as autoridades, sentindo que o tempo estava se esgotando tanto para a jornada de trabalho quanto para a segurança do menino. No entanto, o destino decidiu intervir de forma mais direta antes que o primeiro número fosse discado, mudando o curso daquela tarde cinzenta de forma irreversível para todos os envolvidos no jardim secreto. Subitamente, a porta do restaurante foi aberta com uma força que silenciou as conversas nas mesas próximas. O homem de terno que Marina vira momentos antes na calçada entrou apressado, sua respiração pesada denunciando uma busca exaustiva pelas ruas ao redor. Seus olhos percorreram o salão como um radar em busca de sinal até que travaram na figura pequena sentada ao lado de Marina. O alívio que emanou dele foi quase palpável, transformando a figura autoritária em um pai fragilizado pelo susto. Pedro, chamou ele, com a voz embargada por um desespero que finalmente encontrava seu fim. O menino não hesitou e, com um grito de pura alegria, saltou da cadeira gritando papai, correndo para um abraço que parecia querer fundir os dois em um só. A cena paralisou o restaurante, até os clientes mais indiferentes e o próprio Rogério ficaram estáticos diante da intensidade daquele reencontro. Marina assistiu a tudo com lágrimas nos olhos, sentindo que sua pequena rebeldia contra as regras do restaurante tinha valido cada centavo que... Bernardo ergueu o rosto, as lágrimas descendo sem resistência por sua face, e caminhou em direção a ela com Pedro ainda aninhado em seus braços. Foi você que cuidou dele? Perguntou o homem, a voz oscilando entre a exaustão e a gratidão profunda. Marina, com a simplicidade de quem não enxerga heroísmo no dever, confirmou que o menino havia chegado faminto e que ela apenas cumprirá o papel de protegê-lo até que a segurança fosse restaurada. A gratidão de Bernardo transbordou em palavras atropeladas sobre a angústia de procurar por toda a estação sem sucesso, até que ele levou a mão ao bolso, tentando materializar seu agradecimento em notas de dinheiro. Por favor, deixe eu pagar pela comida e te recompensar por ter cuidado dele, insistiu ele, mas Marina negou com um aceno firme de cabeça. Eu fiz o que qualquer pessoa faria, afirmou ela, fazendo Bernardo estacionar o olhar nela com uma intensidade que parecia ler sua alma. Qual é seu nome? Ele quis saber, e ao ouvir Marina, ele revelou algo que trouxe um calafrio imediato. Ele a observara por vários minutos antes de entrar no recinto. A revelação de que fora vigiada transformou o alívio de Marina em uma confusão latente, especialmente quando Bernardo proferiu palavras enigmáticas sobre o destino. Você acabou de passar no teste mais importante da sua vida, declarou ele, deixando-a estática enquanto ele prometia retornar no dia seguinte para mudar sua existência de forma definitiva. Marina passou a noite em claro, o eco daquela frase martelando contra o teto descascado de seu quarto enquanto observava a respiração rítmica de Helena. Ela questionava a sanidade do homem e a natureza daquele suposto teste, lutando contra a perigosa tentação de criar expectativas que a vida, até então, sempre fizera questão de frustrar com a dureza da realidade. Na manhã seguinte, a exaustão pesava em seus ombros enquanto preparava o café de Helena, mas o frio na barriga era um inquilino persistente que a acompanhou até a porta do restaurante. Rogério a recebeu com o sarcasmo habitual, cruzando os braços com um sorriso torto de quem desdenhava da esperança alheia. Chegou cedo hoje. Deve estar esperando seu príncipe encantado aparecer, provocou o gerente, mas Marina mergulhou em suas tarefas automáticas, limpando mesas e organizando talheres enquanto seus olhos fugiam constantemente para o relógio de parede. O movimento matinal transcorreu como um borrão de pedidos de café e sucos, até que, por volta do meio-dia, a figura de Bernardo cruzou novamente o batente da porta do jardim secreto.
Bernardo exalava uma aura diferente, menos desesperada e mais resoluta, caminhando diretamente em direção a Marina com um propósito que fez o coração dela acelerar contra as costelas. Bom dia, Marina. Podemos conversar em particular, solicitou ele, ignorando a agitação do salão e os olhares fuzilantes de Rogério. Diante da hesitação de Marina devido ao horário de pico, ele não recuou e se dirigiu pessoalmente ao gerente, operando uma mudança imediata na expressão do chefe, que passou da irritação ao respeito subserviente em segundos. Pode ir 15 minutos, autorizou Rogério, e Marina seguiu o estranho até um banco de praça sob o sol forte, sentindo que o solo sob seus pés estava prestes a se deslocar para sempre. Sentados diante do chafariz, o silêncio inicial foi quebrado pela confissão de Bernardo sobre as intenções por trás do encontro do dia anterior. Você deve estar confusa com o que eu disse ontem, começou ele, e Marina não hesitou em confirmar sua total perplexidade. Ele respirou fundo e revelou que o fato de Pedro ter entrado naquele restaurante específico não fora um mero golpe de sorte do destino. Pedro não se perdeu por acidente ontem, soltou ele, fazendo o sangue de Marina gelar instantaneamente com a possibilidade de uma manipulação cruel envolvendo a segurança de uma criança de 5 anos. Ela sentiu uma onda de indignação começar a se formar, mas Bernardo pediu calma para concluir sua explicação. O homem explicou que estava em busca de alguém genuíno há semanas, alguém cuja integridade não dependesse de uma plateia ou de uma recompensa futura. Marina, eu estava procurando você há semanas, ou melhor, estava procurando alguém como você, disse ele, definindo o perfil de quem faz o certo mesmo quando o custo é alto. A raiva de Marina eclodiu diante da ideia de ter sido um peão em um jogo social. Isso foi um teste. Você usou seu filho para me testar, questionou ela, a voz subindo de tom pela primeira vez. Bernardo negou que a perda de Pedro fosse planejada, mas admitiu que, ao ver o filho entrar ali, decidiu observar a reação dela para obter a resposta definitiva que tanto procurava. Ele descreveu como viu Marina gastar o próprio dinheiro, enfrentar a tirania do gerente e acolher um desconhecido como se fosse parte de sua própria família, tudo isso enquanto recusava qualquer compensação financeira posterior. Se ainda existem pessoas genuinamente boas neste mundo, pessoas que ajudam sem esperar nada em troca, justificou Bernardo, olhando para as próprias mãos com uma melancolia que suavizava sua postura de empresário. Marina balançou a cabeça, ainda processando a gravidade de ter sua vida escrutinada daquela forma, sentindo-se vulnerável, ao mesmo tempo, validada em uma essência que o mundo ao seu redor sempre tentará esmagar com indiferença. A conversa na praça estava prestes a atingir o ponto de virada que Bernardo prometera, revelando que aquele teste não era apenas para satisfazer uma curiosidade moral, mas o prelúdio para uma proposta de vida. Ele sabia da situação de Marina, da dedicação dela à filha e da luta diária contra a precariedade, informações que ele colhera enquanto a observava no anonimato. Para Marina, a ideia de que sua bondade cotidiana pudesse ser a chave para sair daquele ciclo de cansaço parecia um conto de fadas perigoso, mas a seriedade nos olhos de Bernardo não deixava margem para dúvidas sobre a concretude de suas intenções para o futuro dela e de Helena. Enquanto o sol do meio-dia brilhava intensamente, Marina percebeu que o restaurante Jardim Secreto ficaria para trás, junto com as goteiras e o desrespeito de Rogério. O ato de servir um prato de comida para um menino perdido, feito com o coração puro, havia gerado uma onda que agora retornava para resgatá-la da invisibilidade social. Bernardo levantou-se, estendendo a mão não para oferecer uma esmola, mas uma parceria e uma nova oportunidade profissional digna de sua fibra. Naquele momento, Marina compreendeu que, embora não tivesse buscado nada além de ajudar Pedro, a vida finalmente decidirá retribuir a gentileza de um jeito que ela nunca ousara imaginar em seus sonhos mais ousados. Marina ouviu as palavras de Bernardo com uma mistura de incredulidade e reflexão, sentindo o peso daquela afirmação sobre sua própria natureza. Não, Marina. A maioria teria ignorado. Outros teriam ajudado só se tivessem algo a ganhar. Mas você ajudou porque é quem você é, afirmou ele, com uma convicção que a deixou momentaneamente sem palavras. Ela tentava entender por que um homem tão influente estaria em uma busca tão específica por alguém com o seu perfil, questionando o que a sua simplicidade teria a oferecer a um império financeiro. Bernardo levantou-se,
caminhando com uma postura pensativa enquanto explicava que a competência técnica era abundante no mercado, mas que a integridade e o caráter genuíno eram mercadorias raras e preciosas em seu meio de negócios. O empresário revelou ser o proprietário da Carvalho Investimentos, um ambiente onde o poder e o dinheiro muitas vezes corrompiam as relações humanas. Eu preciso de alguém de confiança ao meu lado. Alguém que vai fazer a coisa certa mesmo quando eu não estiver olhando. Alguém que não vai me trair por dinheiro ou poder, confessou ele, olhando-a nos olhos. Marina soltou uma risada nervosa, achando absurdo que um prato de comida servido a uma criança pudesse ser o fundamento de tamanha responsabilidade. No entanto, Bernardo foi além, revelando que havia investigado cada detalhe da vida dela, conversando com vizinhos e até com a diretora da escola de Helena, apenas para confirmar que a bondade dela era uma constante, não um ato isolado. A notícia da investigação particular deixou Marina dividida entre a lisonja e a indignação, sentindo sua privacidade invadida por um estranho. Você não tinha direito de investigar minha vida, protestou ela, mas Bernardo pediu desculpas sinceras, justificando que precisava de certeza absoluta antes de fazer a proposta que mudaria tudo. Ele ofereceu a ela o cargo de assistente executiva de confiança, uma posição estratégica onde ela seria seus olhos e ouvidos em decisões que exigissem mais do que apenas frieza matemática. Marina tentou argumentar que era apenas uma garçonete sem formação acadêmica para tal função, mas Bernardo foi enfático: eu não preciso de mais alguém que entenda de negócios. Preciso de alguém que entenda de pessoas, de humanidade. Quando o assunto chegou ao salário, a hesitação de Marina foi substituída por um choque paralisante ao ver o número escrito naquele pedaço de papel. Isso é por mês? Perguntou ela, piscando repetidamente para ter certeza de que não estava sonhando. O valor excedia tudo o que ela ganhava em um ano inteiro de trabalho exaustivo no Jardim Secreto, representando a solução para as goteiras, as contas atrasadas e os desejos reprimidos de sua filha. Bernardo explicou que currículos impecáveis já o haviam traído no passado e que agora ele buscava o que estava gravado no coração das pessoas, algo que nenhum diploma poderia garantir ou simular com perfeição. Apesar da proposta tentadora, o medo de falhar e arriscar a pouca estabilidade que tinha com Helena ainda a assombrava. Eu tenho uma filha, Helena. Ela é tudo para mim. Não posso arriscar a estabilidade dela, ponderou Marina, olhando para o restaurante onde Rogério ainda gesticulava irritado através da janela. Bernardo, sentindo a hesitação dela, lançou o desafio final sobre o custo de permanecer onde estava versus o potencial de um futuro transformador. Você está arriscando mais ficando onde está ou tentando algo que pode mudar o futuro de vocês duas? Questionou ele, prometendo todo o suporte necessário para que ela aprendesse as engrenagens da empresa no seu tempo. A conversa terminou com um aperto de mão firme e a promessa de uma resposta em 24 horas, deixando Marina em um estado de transe emocional enquanto voltava ao balcão do restaurante. O restante do turno foi um borrão, as reclamações de Rogério e a impaciência dos clientes pareciam ruídos de um mundo que já não lhe pertencia totalmente. Naquela noite, o silêncio do quarto foi preenchido por cálculos e sonhos. Ela pensou em cada vez que teve de escolher entre o essencial e o básico, e em como a esperança, pela primeira vez em anos, não parecia uma armadilha, mas uma porta aberta para uma vida de dignidade para ela e Helena. Ao amanhecer, Marina já tinha a decisão selada em sua mente, motivada não pela ganância, mas pela possibilidade de oferecer a Helena um mundo onde o talento não fosse podado pela pobreza. Ela encontrou a filha na cozinha, que parecia carregar uma tristeza silenciosa enquanto observava o sol nascer. Mãe, a gente pode conversar, pediu a menina, e Marina sentiu o instinto materno alertar para algo profundo. Helena revelou sua frustração por não poder participar da apresentação de música da escola por não saber tocar nenhum instrumento, sentindo-se excluída em comparação aos colegas que tinham acesso a aulas particulares e instrumentos caros. As lágrimas de Helena, que expressavam o desejo de ser especial e o medo de não dar orgulho à mãe, foram o golpe final em qualquer dúvida que Marina ainda pudesse ter sobre a proposta de Bernardo. Eu queria aprender a tocar alguma coisa de verdade. Queria poder fazer você se orgulhar de mim, desabafou a criança, sem saber que sua mãe já transbordava de orgulho por sua sensibilidade. Marina ajoelhou-se e abraçou a filha com uma força renovada, percebendo que o teste de Bernardo não era apenas sobre ela, mas sobre o destino de uma geração inteira de sua família que agora teria a chance de florescer.
Com o rosto da filha entre as mãos, Marina limpou as lágrimas de Helena e deu a ela a primeira de muitas promessas que agora poderia cumprir. Helena, olha para mim. Você vai ter suas aulas de música, afirmou com uma autoridade que a menina nunca tinha visto. A certeza em sua voz não vinha apenas do dinheiro prometido, mas da consciência de que sua integridade a havia levado a um lugar onde ela poderia finalmente proteger os sonhos de quem mais amava. A decisão de aceitar o cargo de assistente executiva era o fim de um ciclo de invisibilidade e o início de uma jornada onde sua humanidade seria sua maior ferramenta de trabalho. Marina preparou-se para enfrentar o último dia no jardim secreto, sabendo que a conversa com Bernardo naquele dia seria o marco zero de sua nova existência. Ela não era mais apenas a garçonete que limpava manchas de gordura, ela era a mulher que, por um gesto de bondade espontânea, havia conquistado o respeito de um gigante dos negócios. Ao sair de casa, ela olhou para o céu e agradeceu a Pedro, o menino perdido que, sem saber, a tinha guiado de volta para si mesma e para um futuro onde a goteira no teto seria apenas uma lembrança distante de tempos que nunca mais voltariam. Marina selou o destino de Helena com uma promessa que carregava o peso de sua nova esperança, garantindo que a filha teria as aulas de música que tanto desejava. Pode escolher o instrumento que quiser, eu prometo, afirmou, ignorando a lógica financeira que antes a governava. A menina, ainda incrédula, questionou como aquilo seria possível diante da escassez em que viviam, mas Marina apenas sorriu com uma determinação inabalável. Deixa com a mãe, vai dar tudo certo, concluiu ela, antes de seguir para o restaurante Jardim Secreto para encerrar um capítulo doloroso de sua vida profissional, decidida a fazer as coisas da maneira correta e ética. Ao chegar ao restaurante, encontrou Rogério absorto na contagem do caixa, uma imagem que simbolizava a frieza burocrática daquele lugar. Marina não hesitou e interrompeu o silêncio para anunciar sua partida definitiva. Eu estou pedindo demissão, declarou, fazendo o gerente finalmente erguer os olhos com um misto de surpresa e deboche. Rogério, incapaz de conceber que Marina pudesse aspirar a algo maior, reagiu com sua habitual arrogância. Demissão. Você está louca. Você acha que vai arrumar coisa melhor por aí? Questionou ele, soltando uma risada seca ao ouvir que ela já fora contratada para um novo cargo. O gerente tentou desestabilizar a confiança de Marina, insinuando que a proposta de Bernardo era uma armadilha mal intencionada. Você sabe o que homens como aquele querem com mulheres como você. Não é trabalho honesto, não, Marina, disparou ele, tentando manchar a integridade da oportunidade que surgira. A raiva subiu pela garganta de Marina, mas ela manteve a cabeça erguida diante das ofensas. Cuidado com o que você fala, Rogério, alertou ela, enquanto ele jurava que jamais a aceitaria de volta quando o suposto emprego fake terminasse. Sem olhar para trás, ela depositou o avental sobre o balcão e proferiu sua última sentença: eu mereço coisa muito melhor. A transição para Carvalho Investimentos foi um choque cultural que fez as pernas de Marina tremerem diante do edifício espelhado de 20 andares. O mármore, os lustres de cristal e a movimentação de executivos impecáveis criavam um ambiente que parecia rejeitá-la à primeira vista. Na recepção, a funcionária inicialmente a mediu com desdém, mas a menção ao nome de Bernardo mudou o tratamento instantaneamente. Ah, sim. A senhora está esperada. 20º andar. Sala do presidente, informou a moça, agora com uma polidez forçada. Marina entrou no elevador sentindo que cada centímetro daquele luxo era um teste de resistência para sua autoconfiança. No 20º andar, Bernardo a recebeu com um sorriso caloroso, mas a atmosfera esfriou com a presença de Valéria Mendonça, a diretora de operações. Valéria possuía um olhar que parecia dissecar a história de Marina em segundos, oferecendo um aperto de mão gélido. Prazer, Bernardo me contou sobre você, disse ela, com uma voz que não escondia a desconfiança. Bernardo, alheio à tensão crescente, explicou que Valéria cuidaria dos trâmites burocráticos enquanto ele atendia a uma reunião urgente, deixando Marina sozinha com a mulher que claramente havia como uma intrusa indesejada no império. O escritório de Valéria era um reflexo de sua personalidade, cinza, gélido e desprovido de qualquer traço de calor humano. Assim que as portas se fecharam, a diretora abriu uma pasta que continha a vida de Marina resumida em falhas e dificuldades. Garçonete, ensino médio incompleto. Mãe solteira, histórico de demissão por justa causa, recitou Valéria,
trazendo à tona um fantasma do passado que Marina tentou explicar como uma injustiça. A diretora não demonstrou empatia, tratando a explicação como uma desculpa comum. Foi o que todos os ladrões dizem, não é? Disparou ela, atacando diretamente a honra da nova contratada. A hostilidade de Valéria escalou rapidamente para um confronto direto de classes e intenções. Eu não sei que joguinho você está fazendo com Bernardo, mas não vai funcionar comigo, afirmou a diretora, acusando Marina de ser uma oportunista que usará a fragilidade de uma criança para ascender socialmente. Marina tentou se levantar para encerrar a humilhação, mas a voz de Valéria soou como um chicote, ordenando que ela se sentasse. Eu conheço Bernardo há 10 anos. Trabalhei duro para chegar onde estou e não vou deixar uma oportunista qualquer destruir o que eu construí aqui, vociferou a executiva, destilando um veneno acumulado. Valéria revelou que conhecia cada detalhe da miséria de Marina, as dívidas de aluguel, o cortiço onde morava e a escola pública da filha. Para ela, Marina era apenas alguém fingindo bondade para conseguir dinheiro fácil. Eu sei exatamente o tipo de pessoa que você é. O tipo que finge ser bonzinha para conseguir o que quer, atacou, tentando esmagar a dignidade da mulher que apenas queria um futuro melhor para Helena. Marina sentiu a raiva queimar, mas também uma percepção aguda de que a agressividade de Valéria escondia algo mais profundo do que simples proteção corporativa. A ameaça final de Valéria foi clara e perigosa, prometendo transformar a vida de Marina em um inferno caso ela decidisse assinar o contrato. Vou provar para Bernardo que ele cometeu um erro. E quando ele te demitir, você não vai conseguir emprego nem como faxineira, garantiu ela, com os olhos endurecidos pelo ódio. Marina parou com a mão na maçaneta, sentindo que aquele era o momento de definir quem ela seria naquele novo mundo. Em vez de recuar diante do medo, ela virou-se devagar para encarar a mulher que tentava intimidá-la com seu poder e influência. Com uma calma que surpreendeu a si mesma, Marina confrontou a insegurança da diretora com uma pergunta certeira que cortou o ar do escritório luxuoso. Por que você tem tanto medo de mim? Questionou, vendo a expressão de Valéria vacilar por um breve segundo. Marina percebeu que sua bondade genuína era uma ameaça para quem construíra uma carreira baseada apenas na frieza e no cálculo. Ela entendeu que o verdadeiro teste de Bernardo não terminara no restaurante, ele estava apenas começando naquele corredor de espelhos, onde sua integridade seria sua única e mais poderosa armadura contra a inveja. Marina enfrentou o olhar gélido da diretora com uma coragem que nem sabia possuir, enxergando através da máscara de arrogância de Valéria. Tem sim. Estou vendo nos seus olhos. Você está com medo que eu descubra alguma coisa ou que eu mostre para Bernardo algo que você não quer que ele veja, disparou, sentindo que atingira um nervo exposto. Valéria, com o rosto transfigurado pela fúria, ordenou que ela se retirasse imediatamente. Sem se abalar, Marina reafirmou sua decisão de aceitar o cargo, deixando claro que não seria intimidada por quem construir a carreira sobre bases duvidosas. Vou sair e vou aceitar o emprego. Porque diferente de você, eu não conquistei nada enganando ninguém, declarou antes de bater a porta, selando sua entrada definitiva naquele mundo de espelhos e sombras. Ao encontrar Bernardo no corredor após a reunião, Marina teve a chance de relatar a hostilidade sofrida, mas escolheu o silêncio estratégico. Ela percebeu que aquela era uma batalha pessoal e que reclamar no primeiro dia a faria parecer frágil diante dos olhos treinados da corporação. Marina, como foi com a Valéria? Perguntou o empresário, curioso. Ela respirou fundo, guardando o veneno da diretora em uma gaveta mental para uso futuro. Foi bom. Ela explicou tudo direitinho, respondeu, focando no que realmente importava, o futuro de Helena. Eu aceito, disse ela finalmente, selando o acordo com um aperto de mão que simbolizava a transição de uma vida de carências para uma de possibilidades infinitas. Enquanto assinava os documentos, Marina não percebeu que Valéria vigiava da penumbra de seu escritório, com um sorriso que não carregava alegria, mas uma promessa de destruição. O primeiro dia na Carvalho Investimentos foi um mergulho em águas profundas e desconhecidas, onde o oxigênio parecia escasso sob o peso dos olhares de desprezo. Sentada em sua nova mesa, Marina tornou-se o alvo principal de sussurros maldosos que ecoavam pelo andar executivo. Essa é a nova protegida do Bernardo. Dizem que ela era garçonete. Deve ter sido muito especial o atendimento que ela deu,
ouviu de uma voz anônima no corredor, seguida de risadas que feriam mais que qualquer cansaço físico que já sentirá. Bernardo, alheio à toxicidade do ambiente, convocou uma reunião para apresentar Marina à equipe de diretores. Ao entrar na sala, ela se viu diante de 8 figuras austeras que a analisavam como uma anomalia estatística. Pessoal, essa é Marina Silva. Ela vai trabalhar comigo como assistente executiva de confiança, anunciou ele, ignorando o clima gélido. A resistência foi imediata, com questionamentos sobre a falta de experiência corporativa de Marina para lidar com decisões de milhões. Valéria, agindo como a porta-voz do descontentamento geral, destilou seu veneno com uma falsa doçura. E você acha que uma garçonete tem essa qualificação? Questionou, desafiando a autoridade do chefe diante de todos. A resposta de Bernardo foi um manifesto sobre os valores que ele desejava resgatar em sua própria empresa, defendendo Marina com uma convicção inabalável. Ela tem algo impossível de ensinar. Empatia genuína, integridade, capacidade de fazer a coisa certa, mesmo quando custa caro, afirmou, calando momentaneamente os críticos. Ele argumentou que a empresa precisava de alguém que visse as pessoas por trás dos crachás e dos lucros, alguém que humanizasse o impacto de suas fusões e demissões. Valéria, contudo, não se deu por vencida, encerrando a discussão com uma advertência sombria: lindo discurso. Mas quando essa experiência der errado, você assume a responsabilidade. A reunião prosseguiu em um dialeto técnico que Marina mal conseguia decifrar. Termos como dividendos, EBITDA e participações acionárias soavam como uma língua estrangeira e hostil. Ela sentiu-se minúscula, uma peça de engrenagem simples tentada a girar em um maquinário complexo demais. Ao fim do encontro, Valéria aproximou-se para saborear a insegurança da novata. Primeira reunião. Como se sentiu? Perguntou com falso interesse. Marina, em um momento de vulnerabilidade, admitiu sentir-se perdida. Normal. Você não tem preparo para isso. Logo você vai desistir e voltar para o seu lugar, tripudiou a diretora, reafirmando sua crença de que Marina pertencia apenas ao balcão de um restaurante. Marina, porém, buscou forças na sua história de sobrevivência para confrontar a executiva uma última vez naquele dia. Você tem muito medo de mim. Já te falei que não tenho. Tem sim. E eu vou descobrir por quê, rebateu, mantendo o contato visual. O confronto escalou para uma ameaça física e profissional direta, com Valéria prometendo destruir a garçonete presunçosa com a mesma facilidade com que eliminara adversários muito mais poderosos no passado. Prepare-se para sofrer, sibilou a vilã antes de sair. Marina ficou sozinha na sala, o coração disparado, entendendo que acabará de declarar guerra contra o coração podre daquela organização. A jornada de volta para casa trouxe um alento inesperado que serviu como combustível para sua resistência. Ao buscar Helena, Marina foi informada pela diretora da escola que a professora de música, tocada pelo talento da menina, oferecerá aulas gratuitas. A notícia trouxe lágrimas instantâneas aos olhos de Marina, um lembrete de que a bondade ainda existia fora das paredes espelhadas da Carvalho Investimentos. Sério. A professora disse que Helena tem uma voz linda e que seria desperdício não desenvolver esse talento, relatou a diretora, reforçando a ideia de que a honestidade e o amor de Marina estavam finalmente gerando frutos em todas as áreas de sua vida. No caminho para casa, a explosão de felicidade de Helena foi o bálsamo que curou as feridas abertas pelas ofensas de Valéria. Mãe, eu vou poder cantar na apresentação. Vai sim, meu amor. Você fez isso? Perguntou a pequena com os olhos brilhando. Marina, fiel à sua integridade, não tomou o crédito para si, mas usou o momento para ensinar a filha sobre o merecimento. Não fui eu. A professora ofereceu sozinha. Porque você merece, Helena. Você merece todas as coisas boas deste mundo, afirmou, sentindo que cada humilhação sofrida no 20º andar valeria a pena se pudesse manter aquele sorriso no rosto da filha. Naquela noite, enquanto o silêncio caía sobre o pequeno apartamento, Marina refletia sobre o campo de batalha em que se transformará sua rotina. As palavras de Valéria, prometendo sofrimento, ecoavam como um trovão distante, mas o brilho da esperança nos olhos de Helena era um farol muito mais potente. Ela sabia que a guerra estava apenas começando e que Valéria jogaria sujo,
usando cada segredo e cada fraqueza contra ela. No entanto, Marina também sabia que uma mulher que aprendeu a sorrir servindo mesas enquanto o corpo doía e o estômago roncava não seria derrubada facilmente por quem nunca soube o que é lutar por um prato de comida. Marina observava o sono tranquilo de Helena, sentindo que cada gota de suor e cada desaforo engolido no jardim secreto estavam sendo finalmente recompensados. No dia seguinte, ao chegar a Carvalho Investimentos, ela deparou-se com uma montanha de documentos técnicos sobre sua mesa, encimada por um bilhete gélido de Valéria exigindo um relatório detalhado até o fim do expediente. O pânico inicial foi inevitável, as cláusulas jurídicas e os termos financeiros pareciam uma escrita indecifrável para quem passara anos anotando pedidos de café e refeições. Algum problema? Eu não estou entendendo esses documentos, admitiu Marina quando a diretora passou com um sorriso triunfante, ouvindo como resposta que sua incapacidade era prova do erro de Bernardo. A cilada parecia perfeita até que Pedro, o filho de Bernardo, entrou na sala e correu para os braços de Marina, trazendo consigo a sabedoria inocente das crianças. Marina, você trabalha com meu pai agora. Nossa, você tem muito dever de casa, comentou o menino ao notar a papelada. Ao ouvir o desabafo sincero de Marina sobre a dificuldade da tarefa, Pedro repetiu o que aprenderá em casa. Meu pai sempre diz que quando a gente não entende alguma coisa, tem que pedir ajuda. Não tem vergonha nenhuma nisso. Aquelas palavras foram o soco de realidade que Marina precisava para abandonar o orgulho ferido e a vergonha de sua origem simples. Decidida a não sucumbir ao medo de parecer ignorante, Marina buscou auxílio com Lucas, um analista júnior do setor financeiro que mantinha uma postura neutra no escritório. Com licença, você pode me ajudar? Preciso entender esses contratos. Você pode me explicar os termos principais? Pediu ela, surpreendendo o rapaz com sua franqueza. Durante horas, ela absorveu cada explicação como uma esponja, anotando definições e questionando detalhes até que a lógica por trás dos números começasse a fazer sentido. Valéria observava de longe, e o tremor em seu sorriso revelava a frustração de ver que sua armadilha estava sendo desmantelada pela humildade de Marina. Às 6 da tarde, o relatório foi entregue pessoalmente à diretora, contendo uma análise honesta que apontava inclusive as dúvidas que ainda restavam. Quem te ajudou? Lucas do financeiro. Ele me explicou os termos que eu não conhecia. Você admitiu que não sabia, questionou Valéria com desdém, recebendo uma resposta firme sobre a importância do aprendizado. Admiti, porque eu realmente não sabia, mas agora sei, retrucou Marina, vendo o respeito forçado surgir nos olhos da rival. Valéria jogou o papel sobre a mesa e declarou que aquela fora apenas a primeira batalha, mas Marina, sem desviar o olhar, garantiu que também não perderia a guerra. As semanas seguintes transformaram-se em uma rotina extenuante de estudos e sacrifícios, onde Marina acordava às 5 da manhã para devorar manuais de finanças antes de levar Helena à escola. Cada pequena vitória, entender um gráfico complexo ou receber um aceno de aprovação de Bernardo, servia como combustível para enfrentar as armadilhas cada vez mais sofisticadas de Valéria. Enquanto a filha florescia nas aulas de música, Marina se tornava mais resiliente, compreendendo que sua força não residia em copiar o estilo agressivo dos executivos, mas em manter sua essência determinada e humana em um ambiente frequentemente desprovido de alma. O castelo de cartas de Valéria começou a desmoronar em uma tarde de sexta-feira, quando ela invadiu a sala da presidência com uma urgência teatral. Bernardo, precisamos conversar agora. É urgente e é sobre ela, anunciou, apontando para Marina com um desprezo que já não conseguia mais esconder. Bernardo pediu que Marina saísse por um momento, mas as paredes de vidro não foram suficientes para abafar a gravidade da discussão que se seguiu. Valéria tentou usar o passado de Marina como uma arma definitiva, mencionando a demissão por justa causa e a antiga acusação de roubo que manchava o currículo da assistente. O que Valéria não esperava era a extensão da investigação que Bernardo realizará antes de contratar Marina, provando que sua confiança não era baseada em mera intuição. Sei tudo sobre Marina. Sei e sei que foi injustiça. Marina nunca roubou nada, afirmou o empresário, revelando que falará com testemunhas e revisará documentos daquela época. Marina, encostada na parede externa com as pernas trêmulas, ouvia a voz de Valéria mudar para um tom defensivo e perigoso. Você não deveria ter investigado. Por que não?
Porque existem coisas que é melhor deixar enterradas, sibilou a diretora, revelando uma face obscura que até então permanecerá oculta. O clima dentro da sala tornou-se pesado como chumbo quando Bernardo começou a conectar pontos que Valéria tentará manter separados por anos. Valéria, o que você está escondendo? Questionou ele, enquanto Marina sentia o coração martelar contra as costelas. O empresário lembrou que a empresa anterior de Marina era uma antiga fornecedora da Carvalho Investimentos, onde Valéria trabalhará exatamente no mesmo período da polêmica demissão. O choque na voz de Bernardo foi perceptível através da porta quando a conclusão inevitável emergiu do silêncio: não foi você. Eu não sei do que você está falando. Foi você que acusou Marina naquela empresa. A máscara de competência de Valéria caiu por completo enquanto Bernardo expunha o esquema sórdido que destruíra a vida de Marina anos atrás. Você roubou o dinheiro da empresa e jogou a culpa na Marina porque ela era vulnerável, acusou ele, percebendo que a perseguição atual não era apenas por elitismo, mas por medo de que o crime passado fosse descoberto. Marina sentiu o chão sumir. A mulher que agora tentava sabotar seu novo emprego era a mesma que a jogará na miséria e na infâmia no passado, forçando-a a aceitar trabalhos precários para sustentar Helena sob o peso de uma acusação falsa. Diante daquela revelação devastadora, Marina percebeu que seu encontro com Bernardo e Pedro não fora apenas um acaso, mas um acerto de contas do destino. Ela entrou na sala com os olhos fixos na mulher que a odiava tanto, sentindo uma mistura de dor e uma libertação avassaladora. Valéria estava encurralada, e a verdade, tão cuidadosamente enterrada, agora brilhava sob as luzes do escritório executivo. O ciclo de injustiça estava prestes a ser quebrado, e Marina soube, naquele instante, que nunca mais precisaria ter medo de quem usava o poder para esmagar os inocentes. A revelação de que Valéria fora arquiteta da ruína de Marina anos antes pairou no ar como uma névoa tóxica, mas a diretora não demonstrou um pingo de remorso. Com um cinismo cortante, ela admitiu que Marina fora apenas o alvo fácil de que precisava na época para encobrir seus próprios desvios. Mãe solteira, sem recursos para se defender. Eu precisava de um bode expiatório e você era perfeita, disparou Valéria, encarando a dor de Marina com a frieza de quem observa um inseto. Marina sentiu a lava da indignação subir por seu peito ao confrontar a mulher que a condenara à fome e à infâmia. Você destruiu minha vida. Minha filha passou fome por sua causa, desabafou, recebendo em troca apenas um dar de ombros e a justificativa cruel de que, naquele mundo, ou se destrói ou se é destruído. Bernardo, tomado por uma fúria justa, não hesitou em expulsar a serpente de seu ninho, mas Valéria ainda guardava cartas na manga. Mesmo diante da demissão, ela manteve a postura arrogante, lembrando-os de que não havia provas materiais de seu crime passado e que sua palavra ainda pesava mais que a de uma ex-garçonete perante o conselho. Vou sair, não porque vocês estão me demitindo, mas porque consegui algo melhor, anunciou ela, revelando que fora contratada pela maior concorrente da empresa. Antes de sair, lançou um último olhar premonitório de destruição para Marina. Aproveita enquanto dura, querida, porque eu vou fazer de tudo para destruir essa empresa. E quando tudo ruir, você vai estar de volta na sarjeta, sibilou, batendo a porta e deixando um silêncio sepulcral para trás. Marina desabou na cadeira, o corpo trêmulo processando o fato de que seu maior pesadelo tinha nome, sobrenome e agora uma nova plataforma para atacá-la. Bernardo aproximou-se, tentando oferecer conforto, mas o peso da ameaça de Valéria era palpável. Ela conhecia cada fraqueza da Carvalho Investimentos. No entanto, o empresário percebeu que a hora da verdade absoluta havia chegado e que ele precisava confessar o segredo que guardara desde o primeiro encontro no restaurante. Tem algo que eu escondi de você até agora. Eu não te contratei só porque você ajudou Pedro. Eu te conhecia antes daquele dia no restaurante, revelou ele, deixando Marina em um novo estado de choque e confusão. O chão pareceu sumir novamente quando Bernardo descreveu um encontro ocorrido há 4 anos, em um ponto de ônibus, onde um homem desesperado e sem um centavo receberá a ajuda de uma desconhecida. Você se lembra de quando deu dinheiro de ônibus para um homem desesperado? Aquele homem era eu, confessou ele, explicando que estava no fundo do poço após uma traição de sócios. Marina, que ajudara tantas pessoas por puro instinto, mal conseguia resgatar aquela imagem específica, mas para Bernardo, aquele gesto fora o farol que o impedira de desistir.
Ele passara anos tentando encontrá-la, e o destino finalmente cruzara seus caminhos através do pequeno Pedro, confirmando que a essência de Marina permanecia intacta. A reação de Marina foi uma mistura complexa de emoção e desconfiança, sentindo-se parte de um plano que ela não autorizara. Você me enganou, acusou ela, ainda processando que sua contratação fora, em parte, um ato de gratidão. Bernardo pediu desculpas, admitindo medo de que ela recusasse a oportunidade se soubesse da dívida histórica. Começou assim, mas agora é admiração. Você é uma das pessoas mais íntegras que já conheci, afirmou ele, segurando o olhar dela com sinceridade. Ele explicou que, se havia alguém capaz de salvar a empresa da vingança técnica de Valéria, era alguém que entendesse de pessoas e valores, algo que a vilã jamais conseguiria mensurar ou copiar. Bernardo propôs uma mudança radical na cultura da empresa, abandonando a frieza dos números em favor de um modelo baseado no impacto humano, e pediu que Marina fosse seu braço direito nessa revolução. Precisamos construir algo que ela não consegue copiar, algo baseado em valores, não em lucro, propôs ele, estendendo a mão para selar o pacto definitivo. Marina pensou em tudo que passará, as goteiras, a fome, as humilhações e o brilho atual nos olhos de Helena, e percebeu que sua bondade não era uma fraqueza, mas sua arma mais letal. Eu topo, respondeu ela, apertando a mão de Bernardo com uma firmeza que indicava que ela não seria mais uma vítima, mas a protagonista de sua própria vitória. As 3 semanas seguintes foram marcadas pelo início de uma guerra surda e implacável movida por Valéria a partir da Silveira Investimentos. A cada dia, uma nova baixa era reportada, contratos cancelados sem aviso, fornecedores mudando termos de última hora e uma campanha de difamação que começava a vazar para a imprensa especializada. O clima no 20º andar era de naufrágio iminente, e os diretores remanescentes olhavam para Marina com ainda mais ceticismo, culpando sua presença pela saída da competente Valéria. Marina, no entanto, não se deixou abater, focando em analisar os clientes não por suas contas bancárias, mas por suas histórias e necessidades reais. Marina percebeu que Valéria estava atacando os números, mas negligenciando os relacionamentos que sustentavam esses números. Ela sugeriu a Bernardo que fizessem visitas pessoais aos clientes que estavam saindo, não para oferecer descontos, mas para reafirmar o compromisso com a ética que Valéria claramente não possuía. Valéria conhece estratégias, mas você conhece pessoas, incentivar a Bernardo, e Marina levou isso ao pé da letra. Ela começou a redigir cartas e agendar reuniões onde a pauta era transparência, expondo, sem citar nomes, as práticas predatórias que estavam sendo usadas pela concorrência, apelando para a integridade de quem também já fora vítima de traições no mundo corporativo. Enquanto a batalha nos escritórios se intensificava, a vida de Helena servia como o porto seguro de Marina. Ver a filha ensaiar para a apresentação de música com um violino que Bernardo fizera questão de presentear, como um bônus de contratação, ele disse, reforçava em Marina a certeza de que ela não podia recuar. Cada nota afinada da menina era um lembrete de que o mundo podia ser cruel, mas que a resiliência e a verdade tinham um som próprio que nenhuma mentira de Valéria poderia abafar. Marina estudava até tarde, não apenas leis e finanças, mas psicologia e gestão de crises, preparando-se para o golpe final que sabia que a Silveira Investimentos estava preparando. A crise atingiu o ápice quando Valéria tentou uma manobra de aquisição hostil, tentando comprar as dívidas da Carvalho Investimentos para forçar uma falência técnica. Marina, contudo, já havia mapeado os aliados que Valéria maltratara ao longo de uma década, unindo-os em uma frente comum de resistência. A guerra estava longe de terminar, mas pela primeira vez, os papéis se inverteram. Valéria tinha o capital, mas Marina tinha a lealdade. Naquela noite, ao apagar as luzes do escritório, Marina olhou para o próprio reflexo no vidro espelhado e não viu mais uma garçonete assustada, mas uma estrategista que o mundo ainda aprenderia a respeitar por sua humanidade. Marina observava a deterioração de Bernardo com o coração apertado, ciente de que as mentiras de Valéria estavam drenando a vida do homem que a resgatara. O golpe de misericórdia veio em rede nacional, quando a ex-diretora surgiu na televisão acusando a Carvalho Investimentos de manipulação de dados em contratos públicos, alegando possuir provas documentais irrefutáveis. Informações exclusivas revelam que a empresa teria manipulado dados financeiros para conseguir contratos públicos, anunciava o âncora, enquanto o mundo de Bernardo desmoronava.
Marina sentiu a injustiça pulsar em suas veias. Ela sabia que Valéria não estava apenas roubando clientes, mas executando um plano de extermínio moral meticulosamente preparado durante meses de infiltração. Bernardo apareceu com o rosto pálido e o celular em chamas, confirmando que o Ministério Público abriria uma investigação imediata. O desespero dele era visível, pois, embora os documentos fossem falsos, o tempo para a perícia seria longo demais para salvar a reputação da empresa. O que ela está falando é mentira, não é? Claro que é mentira, mas ela tem documentos falsificados, explicou ele, desolado. Marina, recusando-se a aceitar a derrota, segurou as mãos dele com firmeza. Bernardo, confia em mim. Me deixa fazer uma coisa. Pode parecer loucura, mas eu tenho uma ideia, declarou ela, com a determinação de quem já enfrentou a fome e sabe que a verdade é a única arma que resta aos justos. Naquela noite, Marina transformou sua rede de contatos humildes em um exército de resistência, ligando para cada pessoa que ajudara ao longo de sua vida de garçonete. No amanhecer seguinte, ela vestiu Helena com sua melhor roupa e postou-se diante do suntuoso prédio espelhado, dando início a um movimento que o dinheiro de Valéria jamais poderia comprar. Mãe, por que a gente está aqui tão cedo? Porque hoje é o dia de mostrar para todo mundo quem realmente somos, explicou a filha. Logo, dezenas de pessoas comuns, vizinhos, motoristas de ônibus e mães solteiras, ocuparam a calçada com cartazes feitos à mão, transformando a fachada da empresa em um mural de honestidade e apoio popular. O cerco da imprensa, que esperava um funeral corporativo, deparou-se com uma manifestação de humanidade sem precedentes. Marina, trêmula mas resoluta, tomou o megafone para contar sua história diante das lentes que a transmitiam para todo o país. Meu nome é Marina Silva. Trabalho na Carvalho Investimentos há algumas semanas e estou aqui para contar a verdade, iniciou ela. Helena apertava sua mão, dando-lhe o suporte necessário para expor a ferida mais profunda de seu passado, a acusação falsa de roubo arquitetada por Valéria anos atrás. Marina revelou como aquela mulher destruíra sua dignidade no passado e agora tentava repetir o crime contra Bernardo. A narrativa de Marina mudou o tom da cobertura jornalística instantaneamente, humanizando o conflito e expondo as contradições da acusadora. Vocês querem saber que tipo de pessoa é Bernardo Carvalho? Ele investigou o meu passado, descobriu a verdade e me deu uma chance quando ninguém mais daria, proclamou, desafiando a lógica de que um homem corrupto contrataria alguém com um histórico supostamente manchado. Quando Bernardo saiu do prédio e se posicionou ao lado dela, o impacto visual foi avassalador. Ele confirmou que os documentos de Valéria eram falsos e explicou a impossibilidade técnica de fraude devido às assinaturas digitais com certificação temporal que a vilã ignorara em sua pressa vingativa. No ápice do confronto, o carro de Valéria parou diante do edifício, e ela desceu com a intenção de saborear o que acreditava ser a ruína final de seus inimigos. Contudo, ao ver Marina cercada pelo povo e pela imprensa, o sorriso da diretora evaporou. Valéria. Quer dizer alguma coisa? Quer admitir o que fez? Gritou Marina no megafone, encarando a mulher que a jogará na miséria. Valéria aproximou-se com um rosto congestionado de raiva, tentando manter a fachada de superioridade. Você não tem provas de nada, sibilou ela, sem perceber que o Tribunal da Opinião Pública já havia virado o jogo contra seus métodos obscuros e elitistas. Marina, em um lance de mestre que misturava coragem e estratégia, desferiu o golpe que faria Valéria desmoronar diante das câmeras. Ela afirmou que a empresa anterior, onde ocorrerá a primeira injustiça, guardara gravações de segurança que provavam a culpa da diretora no roubo do passado. E se eu disser que a empresa onde você me acusou falsamente guardou todas as gravações de segurança e que essas gravações mostram você entrando na sala onde o dinheiro foi roubado? Provocou Marina. O blefe foi tão visceral que a palidez tomou conta do rosto de Valéria, revelando seu medo para todos os jornalistas presentes, que capturaram cada milissegundo de sua hesitação culpada. Marina sacou um pendrive do bolso, sustentando o olhar da mulher que a humilhara por tanto tempo com uma confiança inabalável. Está tudo aqui, afirmou, vendo o pânico se instalar nos olhos da rival. Valéria, tentando recuperar o fôlego, questionou se Marina estava blefando, mas sua própria voz saiu enfraquecida e incerta. Você está blefando. Estou.
Então por que você está tremendo? Rebateu Marina, dando um passo em direção a ela. Aquele silêncio de Valéria diante das câmeras foi a confissão que o Ministério Público e o país precisavam. O castelo de cartas de mentiras sofisticadas caía por terra diante da verdade simples de uma mulher determinada. A repercussão foi imediata. A farsa de Valéria foi desmontada tecnicamente pelos advogados de Bernardo nas horas seguintes, usando o rastro digital que ela deixará ao falsificar os relatórios. Valéria foi presa sob acusação de fraude e calúnia, enquanto a Carvalho Investimentos viu sua reputação não apenas restaurada, mas fortalecida por um novo valor, a lealdade humana. Marina tornou-se o rosto de uma nova era na empresa, provando que o impacto humano que Bernardo tanto buscava era a força mais poderosa do mercado. Ela não era mais a garçonete invisível, era a assistente que salvara um império com a força de sua dignidade. Meses depois, Marina observava Helena em sua apresentação de música, a voz da filha preenchendo o auditório com uma melodia de triunfo. Bernardo estava ao seu lado, agora como um amigo e parceiro de negócios que devia sua vida 2 vezes à mesma mulher. Marina sorriu, sabendo que a goteira no teto e o medo do amanhã eram fantasmas que nunca mais voltariam. Ela aprenderá que a bondade genuína, embora possa ser testada e atacada, possui uma raiz profunda que nenhuma tempestade de mentiras pode arrancar. O jardim secreto ficará para trás e a vida que Marina construir agora florescia sob a luz da verdade absoluta. Marina enfrentou o olhar vacilante de Valéria com a autoridade de quem não tinha mais nada a temer, pois a verdade era seu escudo mais resistente. Você destruiu minha vida, achando que eu nunca ia conseguir me reerguer, mas eu consegui e agora vou destruir as mentiras que você construiu, declarou, vendo a vilã recuar sob o peso das câmeras. O desespero da diretora tornou-se evidente quando seus advogados tentaram retirá-la do local, mas Marina não permitiu que a narrativa fosse controlada pela farsa. Voltando-se para os jornalistas, ela proclamou que Valéria não era uma denunciante heróica, mas uma criminosa acuada tentando transferir a culpa de seus próprios desvios para uma empresa íntegra. A estratégia de Valéria desmoronou definitivamente quando Lucas, o analista financeiro, surgiu do prédio carregando as provas reais que ela acreditava ter ocultado. Marina, encontrei, anunciou o rapaz, revelando relatórios supervisionados por Valéria onde o dinheiro sumia e reaparecia sob assinaturas digitais fraudulentas. O cerco da imprensa fechou-se sobre a diretora, que agora era questionada sobre seus roubos e manipulações. É verdade que você fraudava documentos. Você roubou da empresa antes de sair, gritavam os repórteres, enquanto ela fugia para o carro sob um coro de perguntas sem resposta, deixando para trás o rastro de sua própria ruína gravado em rede nacional. Com a partida veloz do carro de Valéria, a tensão que sustentava Marina dissolveu-se em lágrimas de alívio e exaustão. Helena abraçou a mãe com um orgulho que transcendia sua idade. Mãe, você foi muito corajosa, disse a menina, recebendo uma confissão sincera de quem nunca escondera suas fragilidades. Eu estava morrendo de medo. Mas você fez mesmo assim. Isso que é ser corajosa, rebateu Helena. Bernardo aproximou-se com os olhos vermelhos de emoção, reconhecendo que Marina não apenas salvara seu patrimônio, mas a própria essência de sua vida, mostrando ao mundo que a retidão era a força mais poderosa do mercado. O reconhecimento não parou por ali. Os funcionários da Carvalho Investimentos, que assistiam a tudo das janelas e celulares, começaram a aplaudir em uníssono. O som das palmas cresceu, espalhando-se pela rua até que toda a vizinhança celebrasse a vitória da ex-garçonete sobre a tirania corporativa. Marina olhou para aquela multidão e percebeu que vencera não pelo ódio, mas pela rede de bondade que tecerá ao longo de anos de invisibilidade. Naquela noite, ela tornou-se um símbolo nacional de coragem, mas o troféu mais valioso veio no aconchego do lar, quando Helena declarou, Mãe, quando eu crescer, quero ser igual a você. 6 meses se passaram, e a vida de Marina floresceu em uma realidade que antes parecia um sonho inalcançável. Diante do espelho, ela ajeitava um vestido simples e elegante, sentindo-se em paz no novo apartamento que, embora confortável, mantinha a essência da humildade que ela fazia questão de preservar. Mãe, está na hora. Não podemos nos atrasar, chamou Helena, agora uma menina vibrante e segura de si. As goteiras e o medo do aluguel atrasado haviam dado lugar a uma estabilidade conquistada com suor e ética, permitindo que a felicidade não fosse mais um luxo,
mas o alicerce de sua nova rotina. O destino daquela noite era o auditório da escola, onde Helena faria a abertura da apresentação de música do semestre. Ao chegarem, foram recebidas por Bernardo e Pedro, que já guardavam seus lugares na primeira fila. O laço entre as duas famílias havia se tornado indestrutível, transformando o encontro acidental no restaurante em uma amizade profunda. Marina, guardei lugar para vocês. Você vai arrasar. Treinei você a semana inteira, brincou Pedro, provocando risadas em Helena. Treinei ela. Não. Você ficou assistindo e comendo pipoca, rebateu a menina, demonstrando a leveza de quem finalmente se sentia especial e pertencente. As luzes se apagaram e o diretor da escola subiu ao palco para apresentar a pequena artista que emocionaria a todos. Hoje temos uma apresentação muito especial para abrir nosso evento. Uma menina que há alguns meses nem sabia se ia poder participar. Helena Silva, anunciou. Marina sentiu as lágrimas brotarem antes mesmo da primeira nota, vendo a filha entrar com a postura de quem descobriu o próprio valor. Quando a voz límpida e afinada de Helena ecoou pelo auditório, um silêncio reverencial tomou conta da plateia, provando que o talento, quando regado com oportunidade e amor, tem o poder de arrepiar até as almas mais endurecidas. A performance de Helena foi um triunfo absoluto, culminando em uma explosão de aplausos que durou minutos. No palco, a menina procurou o rosto da mãe na multidão e, em um gesto de gratidão silenciosa, moveu os lábios em um sincero "te amo, mãe". Marina chorou sem reservas, sentindo que cada humilhação imposta por Rogério ou Valéria fora apagada por aquele instante de pura beleza. A música de Helena era a trilha sonora de sua reconstrução, um som que celebrava a transição da sombra para a luz, da carência para a abundância de espírito. Após o espetáculo, enquanto recebia cumprimentos de professores e outros pais, Marina foi surpreendida por uma figura que parecia pertencer a uma vida passada. Rogério, o antigo gerente do Jardim Secreto, aproximou-se com uma postura curvada e o semblante carregado de arrependimento. Ele parecia deslocado naquele ambiente de celebração, carregando o peso das palavras cruéis que despejara sobre Marina meses antes. "Marina, posso falar com você um minuto?" perguntou ele, com uma voz que não continha mais o veneno ou a arrogância de outrora, mas sim uma hesitação quase suplicante. A presença de Rogério ali era o fechamento de um ciclo que Marina não esperava. Ela olhou para o homem que tentará esmagar seus sonhos e percebeu que não sentia raiva, apenas uma profunda compaixão por alguém que ainda não aprenderá o valor da humanidade. Diante do antigo carrasco, agora transformado em uma sombra do passado, Marina estava prestes a dar a última lição de sua jornada, mostrando que o sucesso não servia para humilhar os caídos, mas para estender a mão a quem, finalmente, reconhecia seus próprios erros. Zemini-Sed Marina aceitou o convite de Rogério com uma serenidade que o surpreendeu, afastando-se da multidão para ouvi-lo. O homem que antes a subjugava com olhares de superioridade agora mantinha os olhos fixos no chão, despido de qualquer arrogância. "Eu vi o que aconteceu na televisão. Vi você enfrentando aquela mulher. Vi tudo o que você fez", confessou ele, com a voz embargada pelo peso da própria consciência. Ele admitiu que fora um idiota ao tratá-la como se ela não valesse nada, humilhando-a injustamente por meses. Com um pedido de desculpas genuíno, Rogério reconheceu que Marina era uma das pessoas mais incríveis que já conhecera, e que sua cegueira o impedira de enxergar tamanha virtude sob o avental de garçonete. A resposta de Marina foi o golpe final na antiga dinâmica de poder entre os dois, mas não através da vingança, e sim do perdão. "Eu aceito suas desculpas e te perdoo", disse ela, com uma calma que desarmou o antigo chefe. Diante do espanto dele, ela explicou que guardar mágoas era um fardo que apenas machucava quem o carregava. Ao perdoar Rogério, Marina não apenas o libertou de sua culpa, mas reafirmou sua própria superioridade moral. Bernardo observou a cena de longe. Ao se aproximar, validou a atitude da amiga, ressaltando que aquela capacidade de libertação era exatamente o que a tornava uma mulher fora de série. A noite de triunfos continuou quando a diretora da escola conduziu Marina a uma sala reservada, onde um grupo de mulheres a esperava. Eram vizinhas, colegas e mães que Marina ajudara em silêncio ao longo dos anos, unidas por um propósito comum de gratidão. "Marina, a gente queria te falar uma coisa. Você sempre ajudou todo mundo.
E a gente quer retribuir, iniciou Dona Francisca. Elas entregaram a Marina uma pasta contendo os projetos do Instituto Marina Silva, uma iniciativa social destinada a oferecer bolsas de estudo, artes e esportes para crianças carentes. Marina sentiu as pernas fraquejarem ao perceber que sua bondade individual havia se transformado em uma estrutura coletiva de esperança. As lágrimas de Marina escorreram livremente quando Juliana explicou que, embora a ideia tivesse partido de Bernardo, o financiamento inicial viera de cada pequena contribuição daquelas pessoas. A gente só está multiplicando a bondade que você plantou, afirmaram, deixando Marina sem palavras diante da magnitude do gesto. Ao sair da sala, ela foi recebida pelo abraço efusivo de Helena e Pedro. Mãe, é verdade. Vai ter um instituto com seu nome, perguntou a filha, transbordando orgulho. Naquele momento, Marina compreendeu que sua imagem de heroína, antes restrita aos olhos da filha, agora era uma verdade compartilhada por toda uma comunidade. Bernardo, visivelmente emocionado com o movimento em torno de Marina, trouxe as últimas notícias sobre o desfecho jurídico da trama de Valéria. Ele revelou que a vilã fora indiciada por fraudes em diversas empresas ao longo de uma década, e que a reputação da Carvalho Investimentos fora plenamente restaurada. Valéria foi indiciada. A investigação descobriu que ela fraudou documentos em 3 empresas diferentes, contou ele, celebrando a justiça que finalmente alcançara a mulher que tentará destruir tantas vidas. A coragem de Marina em se expor publicamente fora o catalisador necessário para que a verdade prevalecesse contra o poder financeiro de Valéria. Com a empresa crescendo mais do que nunca, Bernardo formalizou uma proposta que daria a Marina o palco definitivo para sua missão de vida. Ele a convidou para ser a diretora de responsabilidade social da companhia, liderando projetos que priorizassem o impacto humano. Quero que você seja diretora de responsabilidade social da empresa. Vai liderar todos os projetos que colocam pessoas em primeiro lugar, propôs ele. Marina olhou para os olhos brilhantes de Helena e aceitou o desafio, mas impôs uma condição inegociável, a de que nunca esquecessem suas origens e jamais tratassem qualquer ser humano como inferior. O pacto foi selado com um aperto de mão que simbolizava uma nova era para Carvalho Investimentos, onde o lucro não mais caminharia desacompanhado da ética. Que a gente sempre lembre que bondade não é fraqueza, enfatizou Marina, consolidando seu papel como a bússola moral da organização. Ela descobriu que o verdadeiro sucesso não residia nos números do novo salário ou no prestígio do cargo, mas na capacidade de transformar a dor em oportunidade para outros. A jornada que começara com um prato de comida para um menino perdido atingira um ápice de propósito que transformaria centenas de outras histórias. De volta ao lar, no silêncio do quarto, Helena trouxe uma última reflexão que tocou o âmago de Marina. A menina lembrou da pergunta que fizera meses antes sobre a bondade das pessoas e concluiu que o mundo fora generoso com elas porque Marina ensinara a todos como ser bom. Não fui eu que ensinei. Eu só fiz o que meu coração mandava, respondeu a mãe, beijando a testa da filha. Helena, com a sabedoria que a vida difícil lhe conferira precocemente, retrucou que o coração da mãe era sábio justamente por cuidar de alguém tão especial. A paz que emanava do rosto de Helena era o maior salário que Marina poderia receber. Marina ficou ali, observando a filha dormir, revisitando mentalmente o caminho percorrido desde os dias de exaustão no restaurante até o 20º andar da empresa. Ela compreendeu que a bondade funciona como uma onda, começa pequena, com um gesto simples como o dinheiro de um ônibus ou um sorriso genuíno, e se espalha até se tornar imparável. Sua vida fora o maior teste de integridade que o destino poderia arquitetar, e ela saíra vitoriosa não por ter derrotado uma inimiga, mas por ter permanecido fiel a si mesma quando tudo parecia perdido na escuridão da miséria. A lição final que Marina carregaria para sempre era a de que o valor de um indivíduo não é definido pelo que os outros pensam ou pelas acusações que tentam lhe imputar. O caráter se revela no que se faz quando ninguém está olhando, na escolha sistemática pelo certo em detrimento do fácil. Com o Instituto Marina Silva prestes a abrir suas portas, ela sabia que sua missão estava apenas começando. A garçonete que salvou um império agora dedicaria seus dias a garantir que nenhuma outra criança ou mãe se sentisse invisível, espalhando a luz que um dia ela mesma quase viu se apagar.